Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 5. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Jesus. Cantamos, lemos, falamos de Jesus. A imagem que Jesus traz é de paz, amor, benevolência. Se você perguntar a um não cristão o que ele tem a dizer de Jesus, possivelmente serão essas as palavras que você ouvirá. No entanto, essa imagem pública e comum de Jesus difere um pouco do Jesus do Evangelho. Ele é sim nossa paz em meio a perseguições e dificuldades. Ele é sim a garantia de amor constante em meio a medos e inseguranças. Ele é sim benevolente conosco em meio às aflições e temores de nossas vidas. No entanto, passamos por perseguições e dificuldades, medos e inseguranças, aflições e temores, porque fomos alcançados pela graça e chamados a viver os valores de Cristo. Sim, os valores de Cristo nos farão enfrentar tudo o que dissemos até aqui. O texto de nossa meditação fala sobre um episódio na vida de Paulo, onde seguir a Cristo o fez se tornar um perigo para a sociedade vigente. Quero começar esta mensagem falando um pouco deste contexto e mostrando o perigo que representava Paulo e depois mostrar o perigo que devemos representar. Para entendermos o contexto das palavras de Atos 24:5, precisamos compreender a história que a cerca. Paulo havia voltado para Jerusalém e contado as bênçãos da viagem aos demais apóstolos. Instruídos pelos cristãos de Jerusalém, a fim de não causar problemas com os judeus, Paulo vai ao templo se purificar. Quando faltavam 7 dias para o fim da purificação, Paulo é reconhecido por judeus vindos da Ásia como sendo um pregador que distorcia o judaísmo. Paulo então é preso, mas tem a oportunidade de discursar e fazer sua defesa. Quando os guardas estavam para açoitá-lo, ele então revela sua cidadania romana e é levado diante do conselho de líderes judeus. Neste interim, os judeus armam um plano para matar Paulo, que é advertido por seu sobrinho, e este revela tudo à guarda romana. Paulo então é escoltado até Cesareia, e lá, depois de 5 dias preso, é levado diante do governador Félix. O julgamento é instalado, tendo como acusadores o sumo sacerdote Ananias e alguns líderes judeus que tinham como advogado Tértulo, que foi quem proferiu as palavras do verso 5 de Atos 24. Os detalhes desta história você pode ler a partir do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Quero me ater à sentença de Tértulo. A acusação de Tértulo, no verso 5, é feita em 2 partes. Há ainda uma terceira acusação no início do verso 6, que contemplaremos nesta análise preliminar. Primeiro, Paulo é acusado de ser um agitador. Uma das traduções possíveis para o termo grego loinon é peste, o que nos leva a crer que Tértulo, ao chamá-lo de agitador, quisesse dizer que Paulo era um homem que espalhava a peste de sua seita. E tal interpretação é fundamentada, pois em seguida Tértulo afirma que Paulo é um agitador que causa tumultos entre os judeus de todo o mundo. Ou seja, para Tértulo, Paulo era um espalhador de peste. Tal afirmação pode nos parecer exagerado. No entanto, consideremos que Tértulo se dirigia a Félix, governador, de quem é o dever de manter a pax romana, ou seja, a ordem dentro de sua jurisdição. Não se tratou, portanto, de um exagero de Tértulo, mas de um recurso discursivo para sinalizar o perigo que Paulo representava não só para os judeus, mas para todo o império. A segunda acusação contra Paulo é o de ser o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Aqui, mais uma vez, Tértulo faz uso de um recurso discursivo. Ele procura associar os cristãos a um grupo de judeus que tinham um rígido comportamento ético e moral com a finalidade de se purificarem constantemente. A justificativa para tal associação vem do fato de Jesus ser de Nazaré. O que ele tentou fazer foi colar a imagem de um no outro, o que não convenceu Félix, pois no relato de Atos 24:22, temos a informação de que o governador tinha bastante conhecimento sobre o caminho, o que o deve ter levado a desconsiderar tal discurso. Na terceira e última acusação, Tértulo volta sua atenção para o povo judeu, dizendo que Paulo estava tentando profanar o templo, o que não é fato, visto que nos versos 27 e 30 do capítulo 21 temos o relato de que Paulo fora reconhecido por judeus da Ásia que se levantaram e levaram a multidão a se rebelar contra Paulo. Paulo representava um perigo para o império? Em certa medida sim, mas era mais uma ameaça aos judeus, dado o número de adesão crescente na igreja em seu início.
Já era notável a presença de cristãos na sociedade judaica. Isto incomodava os judeus. Paulo representava um perigo por ser um cristão que carregava e honrava o nome de Cristo. Ele não apenas era identificado como do caminho, mas trilhava este caminho. Sua área de influência era grande e ele era conhecido por toda a Ásia, e em breve também na Europa. Olhamos para o contexto e percebemos o quanto Paulo representava em seu tempo perigo. Ele era servo de Cristo, servo daquele que venceu a morte, daquele que ousou afrontar o ensino hipócrita e aprisionador dos fariseus, grupo do qual Paulo fez parte. E nós? O que fazemos para confrontar a sociedade? Quando olhamos nossa sociedade, nossa família, por conta de nossa educação e do contexto que fomos formados, tendemos a achar normal determinadas situações e práticas. No entanto, quando confrontamos nossa criação familiar e a sociedade em que fomos formados com o Evangelho, encontramos diversos pontos onde questionamos e somos desafiados a mudar. E isso independe se você nasceu em lar cristão ou não. Lares cristãos tendem a ser ótimos ambientes para a formação de caráter e para a vida como um todo, mas muitos cristãos têm baixado a guarda na educação de seus filhos, e isto não é de hoje. Ensinar nossos filhos a conviver com Cristo é uma missão difícil e requer dedicação e submissão constante. Falo essas palavras com muito temor e tremor, pois meus filhos ainda são pequenos e estamos justamente na fase de semear os valores do reino em seus corações. Por que é tão difícil? Porque os valores do reino representam uma afronta à sociedade. O cristão é um perigo para a sociedade nos alicerces sobre as quais ela está firmada. Por quê? Ao que veremos a seguir. O primeiro perigo que o cristão representa diz respeito aos valores. Os valores de nossa sociedade divergem dos valores do reino de Deus. E por favor, não me leve a mal, mas até os valores de nossas famílias divergem dos valores do reino. E essa transformação exige de nós coragem para enfrentar um cristianismo plástico, feito para atender demanda de mercado. Não é um cristianismo, é uma religiosidade amorfa, sem fundamentação bíblica e firmada em valores positivistas. Os valores de Deus vão nos confrontar, inclusive em relação à educação que recebemos de nossos pais. Eu sempre agradeço a Deus pela minha família, pelo legado que recebi de meus avós e pais, o legado do Evangelho. No entanto, tem o lado da história que a gente não costuma contar no púlpito, mas que precisa ser pontuado. São as práticas familiares, as condutas que temos e reproduzimos, como sendo natural, pois nossos pais agiam assim e nossos avós também. Mas o Espírito Santo nos mostra que aquela atitude não condiz com o reino de Deus. Você já fez esta autoanálise? Você já questionou se determinados valores familiares são condizentes com o reino de Deus? Ouse, pelo poder do Espírito, vencer valores familiares que estão dissonantes com o Evangelho. Não estou dizendo para você afrontar sua família, mas sim para avaliar o que em sua vida é influência de atitudes negativas de sua família e o que é valor do reino que sua família te legou. Se o primeiro perigo que devemos representar para a sociedade está nos valores, o segundo está na visão. A maneira como cristãos veem a sociedade não pode ser da mesma maneira que a sociedade em geral vê. Vou dar alguns exemplos. Diante da corrupção que é diariamente noticiada, não cabe ao cristão tomar medidas extremadas, mas sim apontar a direção para a solução da corrupção. Qual a solução para a corrupção? Cristo. Diante da lei da vantagem, Cristo nos oferece o caminho da justiça e da generosidade. Diante de injustiça que vemos noticiadas, não devemos de igual modo tomar medidas extremadas, mas sim apontar para a solução da injustiça, até mesmo da injustiça causada pelo judiciário. A solução é Cristo. Ele é o justo. Agora você pode me perguntar, como fazer isso? Que trabalho gigantesco! Como sermos ouvidos diante de tão gigantes problemas? Seja ouvido pela sua família, seja ouvido pelo seu amigo, seja ouvido pelo seu vizinho, seja ouvido pelas pessoas com quem você convive. Mostre para as pessoas que existe uma maneira de se viver com justiça e equidade. Policie e vigie sua vida para que não caia nestes erros. Dê o exemplo, aponte mudanças, aponte Cristo, mas não espere receptividade. Não espere que ao apontar soluções cristãs para dilemas e problemas do dia a dia, você encontrará acolhimento para suas palavras. O Evangelho traz confrontação, traz mudança profunda. E mudanças profundas requerem de nós submissão à vontade de Deus. Ninguém gosta de se submeter. Nossa natureza humana, pecadora, quer sempre prevalecer. Concluindo, conectados com Jesus de Nazaré, o perigoso Jesus de Nazaré. Não gostamos muito dessa imagem de Jesus como aquele que veio trazer divisão, provocar transformações profundas. Não gostamos de ter nossas bases mexidas.
Ninguém gosta de ser questionado em seus valores íntimos. Jesus nos chama para remexer com estruturas que nos aprisionam e nos conduzem para a morte. Jesus nos garante vida e a vida que Ele nos oferece milita com a nossa morte, que nós achamos que é vida. Quero desafiar você, diante de tanta coisa que foi dita aqui, a olhar para a sua vida e encontrar onde há valores que precisam ser transformados. É perigoso seguir a Jesus? Sim, é. Basta nos lembrarmos do Sermão do Monte, ao final das bem-aventuranças, Mateus 5, de 11 a 12. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ouse conectar-se a Jesus. Ouse aprender dele os valores de vida. Haverá grandes e profundas transformações. Também haverá confrontações, zombarias, perseguições e maldades. Mas saiba que Cristo tudo isso venceu. E nele podemos superar tais dificuldades. Não por méritos nossos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos abençoe.